No Saber Direito desta semana, o tema são os direitos humanos de comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. Durante as 5 aulas, o professor Júlio Araújo fala sobre a construção da interculturalidade e os direitos territoriais. A segunda aula começa agora. Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito. Eu sou Júlio Araújo, sou procurador da República. Estamos estudando aqui os direitos humanos, mais especificamente os direitos dos povos e comunidades tradicionais. Nos 2 últimos encontros abordamos a interculturalidade, a importância da interpretação intercultural para guiar a interpretação jurídica e a análise dos textos legais e do texto constitucional sobre essa matéria. E, na sequência, avançamos para entender a história, a trajetória dos direitos dos povos indígenas. Na última aula, nós discutimos um pouco como a legislação foi se alterando ao longo dos tempos e como a Constituição de 88 foi especial na garantia dos direitos desses povos. Afinal, ela é um marco, ela gera uma divisão em relação ao que acontecia antes. Antes, a gente tinha um paradigma assimilacionista e baseado numa lógica de inferiorização dos povos indígenas, e agora nós temos um paradigma de autonomia, um paradigma que respeita a pluralidade e a vida desses povos. Nós sabemos que isso, no entanto, não é um caminho simples, um caminho fácil, porque ao mesmo tempo que nós temos o texto normativo, a Constituição de 88, temos textos pré-88, temos práticas, temos visões que ainda estão apegadas a outras formas de vida, outra realidade, e é essa lógica de inferiorização. Por isso é fundamental fazer esse exercício da interpretação intercultural, justamente para afastar qualquer tipo de visão assimilacionista, tutelar, como a gente fala, né, dentro da lógica de o Estado falar pelos povos indígenas, e principalmente com vistas a efetivar esses direitos. Por isso nós avançamos na análise tanto da Constituição, no seu capítulo próprio, mas numa análise intercultural de todo o texto constitucional, e chegamos também a uma análise dos textos internacionais. Os textos internacionais são tão importantes quanto a Constituição na compreensão e na construção desse sistema de proteção aos povos e comunidades tradicionais. Um dos documentos mais relevantes é o documento que é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, um documento assinado em 1989 e que o Brasil só promulgou em 2003, internalizado em um decreto de 2004. Esse documento é um documento super importante porque ele, além de atualizar toda a discussão sobre o tema, ele oferece balizas extremamente importantes para que a gente possa efetivar os direitos não só dos povos indígenas, que estão expressamente mencionados ali, como os povos tribais, que são também um conceito que se aplica aos povos e comunidades tradicionais, como a gente vai ver mais na frente. A Convenção 69, como a gente tratou, e aí é importante a gente entender, ela é da Organização Internacional do Trabalho, mas é um tratado, está preocupada inicialmente para tratar de relações de trabalho, mas ela aborda questões, aborda temas que acabam se aplicando a todas as áreas. E é por isso que ela acaba sendo tão importante. É, na verdade, um tratado de direitos humanos. E, baseado no entendimento que o Supremo Tribunal Federal já adotou sobre tratados de direitos humanos que não tenham tido aprovação com o quórum de emenda constitucional, ela tem no mínimo um status supralegal. Ou seja, ela está acima da lei e abaixo da Constituição. Por isso que ela deve ser combinada com a análise desse sistema constitucional de povos e comunidades tradicionais como um documento também que fortifica e favorece a aplicação do direito à realidade das comunidades tradicionais. Ela é um tratado, então, supralegal, que tem um status supralegal. Isso é extremamente importante aqui para a gente garantir e efetivar esses direitos. Ela, como eu disse, ela foi aprovada em 89, mas durante um longo tempo ela não tinha aplicabilidade no Brasil e agora tem ganhado essa aplicabilidade. Não só isso, o próprio Supremo Tribunal Federal, na ADI 3239, falou abertamente da aplicação dessa convenção. Essa convenção, em outros julgados, como o caso Raposa Serra do Sol, chegou a ser um pouco subestimada, um pouco colocada de lado, como um tratado que não era transformador.
mas na ADI 3239, que tratou de comunidades quilombolas, do decreto 4887 de 2003, do qual a gente já vai falar, o Supremo disse claramente que ela, incorporada ao direito interno brasileiro, ela consagra a consciência da própria identidade como critério para determinar os grupos tradicionais aos quais é aplicável, enunciado que Estado algum tem direito de negar a identidade de um povo que se reconheça como tal. Note-se como ela é forte e ela reconheceu um papel fundamental da autoatribuição da identidade dos grupos. Nós vamos analisar essa convenção a partir do debate da matéria indígena, mas eu lembro desde já que ela é aplicável a todos os povos e comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, faxinalenses, extrativistas. Então, a gente pode aplicar tranquilamente tudo que está nela a esses grupos. Ela prevê o respeito às identidades, né? No caso, as identidades indígenas, aí entra aquilo que a gente falou no começo, da igualdade como reconhecimento, do direito à diferença. Ela prevê respeito a sistemas próprios de saúde e educação, garante um tratamento especial às suas terras e territórios, nos artigos 13 e 14, sistemas de saúde e educação dos artigos 25 a 31, fala em povos e não em populações. E aí a gente entra num outro tema parecido com aquele dos territórios que eu falei. Povo também é um termo, né? é uma definição que aparece muito quando a gente fala do conceito de Estado, como se o que define um Estado é ele ter um determinado povo. Mas esse conceito também comporta uma compreensão cultural, social, antropológica, no sentido de serem grupos que têm identidades e que têm relações consigo internas muito próprias. E, nesse sentido, não se confunde com aquela ideia do Estado Nacional. Da mesma forma que o território não é a mesma coisa que o território nesse conceito tradicional de Estado, a ideia de povos também traz isso. Não traz uma afronta, um separatismo ao Estado, mas sim a ideia de grupos que têm identidades comuns, que têm trajetórias comuns e, por isso, podem ser tratados dessa maneira. Por isso que a gente fala em povos indígenas, né? Os indígenas não são um povo só, são vários povos indígenas, são o Aimiri Truari, são os Yanomami, são os Guarani, são os Caduel, são os Pancararu, são vários grupos e são vários povos, cada um com a sua característica. E a Convenção 69 realça esse tema e realça também para enfatizar a autodeterminação, a autonomia desses grupos, que é outro tema tabu quando a gente discute essa questão na relação com o Estado. Não significa enfatizar ou defender o separatismo, mas sim garantir que esses grupos, eles podem determinar o seu próprio destino, eles podem ter organizações especiais, podem ter mecanismos decisórios e o Estado tem que lidar com isso, tem que dialogar com essas formas de vida, com essas formas de organização e a consulta prévia, livre e informada, que a gente já mencionou na aula passada, é um grande exemplo disso. Além da Convenção 69, a gente tem a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, um documento que é de 2007. Veja, a Convenção é de 89 e o documento da Declaração é de 2007, ou seja, ele avançou muito nos debates e trouxe vários conceitos, várias perspectivas extremamente importantes para entendê-lo. Só que tem um porém, a Declaração ela não é formalmente vinculante, ela não se confunde com um tratado. Então, nós não vamos falar que é um tratado supralegal. A declaração, ela no máximo pode ser tratada como soft law, há quem fale que ela pode ser vista como um costume, algo que tem um efeito político importante, dissuasório em relação aos Estados, mas ela não tem o efeito da Convenção. O mais importante é a gente entendê-la como referência também na interpretação e como ela pode nos ajudar a guiar no entendimento sobre a concretização dos direitos indígenas, sobretudo direitos territoriais, combinando a Constituição, a Declaração das Nações Unidas, a Convenção 69, a Declaração Americana e todos os entendimentos jurisprudenciais nessa matéria, a gente consegue criar um arcabouço normativo capaz de dar respostas e efetivar a interculturalidade no enfrentamento das matérias que surgem. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, ela é ainda mais rica que a Convenção. Embora ela não seja formalmente vinculante, ela teve uma alta participação dos Estados e ela enfatiza bastante a relação dos povos indígenas enquanto povos e o direito à autodeterminação. O direito à autodeterminação ele é tratado com muito carinho e muita
especificidade no artigo 3º dessa declaração. Mas, obviamente, há muita preocupação de que isso não seja confundido, isso é uma preocupação sempre dos Estados nacionais, com a perda de soberania ou com a garantia de que tenha um Estado autônomo dentro do seu Estado. Então, por isso que o artigo 46 dessa declaração, ele vai trazer uma ressalva nesse sentido. Mas isso não afasta, como eu já disse, a compreensão sobre essa matéria, principalmente no que ela diz a respeito da ideia de povos, né? Houve uma autoridade, certa vez, que ficou indignada com a ideia de povos indígenas. E povos indígenas, justamente como diz a declaração, são comunidades transgeracionais com atributos significativos de coesão política e cultural que procuram manter e desenvolver. Não tem nada a ver com separatismo, mas isso vira e mexe vai aparecer tanto em relação a povos, em relação a territórios e todas essas lógicas, autonomia, autodeterminação, e sempre vai haver muita reação à implementação de direitos e à tentativa de colocação de uma tutela estatal sobre a vida desses grupos. Avançando um pouco aqui na declaração, o artigo 26, ele é muito claro na garantia dos direitos às terras, territórios e recursos que os indígenas ocupam, né? A garantia de observar esse reconhecimento de direitos a partir dos costumes, das tradições e dos regimes de posse dessas terras. Entra um pouco aquilo que eu falei sobre propriedade e terras indígenas, né? Como esses institutos, que não deixam de ser todos institutos, a partir de uma perspectiva intercultural, devem conviver. E o artigo 26 ressalta isso. O artigo 34, ele vai ser muito interessante dentro de uma lógica de pluralismo jurídico, ao reconhecer os sistemas próprios, inclusive jurídicos, dos povos indígenas, que devem conviver com as estruturas oficiais. Veja como a declaração ela é muito mais para frente e muito mais atenta a todas essas realidades. Um ponto que a gente deve sempre resguardar aqui e ficar atento é a chamada ressalva soberana, que o artigo 46 coloca, no sentido de que nada que está ali não pode ser entendido como um ato de separatismo, um ato direcionado a desmembrar aquela comunidade. É uma preocupação legítima dos Estados nacionais que apareceu bastante na hora de negociar a aprovação desse texto. Temos também a Declaração Americana de Direitos dos Povos Indígenas, essa é mais recente e também é igualmente importante, e ela reconheceu as formas particulares e diversas de uso do território e de propriedade dessas comunidades. Nesse sentido, ela dialoga com várias decisões que a Corte Interamericana vem desenvolvendo desde 2001. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma das cortes mais interessantes e importantes nesse debate sobre a efetivação dos direitos indígenas. Não só dos direitos indígenas, direitos dos povos e comunidades tradicionais em geral, mas muitos casos que apareceram na Corte Interamericana ajudaram a forjar, inclusive um caso brasileiro de 2018, o caso Chucuru, a gente vai falar daqui a pouco, com a ideia de garantia de direitos, garantia de uma interpretação intercultural do direito de propriedade e garantia do respeito a vários procedimentos, entre eles o procedimento da consulta. A gente vai ver que a Corte Interamericana, ela, a partir da sua jurisdição, passou a ser um porto seguro, um porto muito relevante para discutir temas que os estados muitas vezes não levam a sério, como a consulta prévia, a não demarcação dos territórios, a não adoção de um prazo razoável para a demarcação dos territórios, o não reconhecimento da territorialidade quando os indígenas estão fora dos seus territórios, como aconteceu em casos do Paraguai, né? E o estabelecimento de soluções, com a garantia de um território para esses grupos, com a garantia de formas de reparação e do enfrentamento do dever de prevenção do genocídio, que é outro tema extremamente atual e extremamente relevante. É necessário que os estados estejam comprometidos com o bem-estar dessas comunidades, com o bem-estar dos povos indígenas, porque isso configura uma medida de prevenção ao genocídio. E não só ao genocídio, como a qualquer outra atrocidade massiva. A partir do histórico, da leitura e da compreensão do histórico da realidade de todos os povos originários na América do Sul, na América Latina, é possível a gente estabelecer compromissos. E a Corte Interamericana está preocupada com isso e é uma referência para o mundo todo, inclusive para a Corte Africana de Nações também, que adotou alguns entendimentos da Corte Interamericana.
Uma das questões que a Convenção Americana e a Corte Interamericana abordaram com muita clareza é a questão do artigo 21 da propriedade privada e aquilo que a gente chama de interpretação evolutiva desse artigo 21. Eu falei lá no começo, quando eu estava abordando a questão da interculturalidade, que essa questão do artigo 21 era extremamente importante para a gente mostrar que os textos, eles podem até dizer uma coisa, né? E nesse caso, o artigo 21.1 da Convenção Americana, ele fala em direito à propriedade privada, né? Do respeito ao direito à propriedade privada. Mas a Corte fez uma interpretação para dizer que não, que aquilo ali deve ser entendido entre múltiplas formas de propriedade. Devemos pensar essa questão de uma maneira intercultural, de uma maneira que considere a pluralidade de formas de relação com a terra. E o leading case, né, é um caso do povo Maiana Awastini contra a Nicarágua, de 2001, em que a noção de bens deve ser uma noção mais ampla, abrangendo bens incorpóreos e bens imateriais, com ênfase na relação comunitária dos povos indígenas em relação a esses territórios. Outros casos da Corte Interamericana vão mais ou menos nessa linha, enfatizando também que esse direito aos territórios prescinde do reconhecimento oficial de propriedade ou de registro, que a delimitação, a demarcação e a titulação garantem segurança jurídica, mas que não são imprescindíveis, porque o direito já está reconhecido. E enquanto houver algum vínculo ao seu território, mesmo que o grupo esteja fora daquele lugar, esse direito pode ser reconhecido, como foi nos casos do Paraguai, os casos do Chacmoc, Kazek e Aquiacha, né? Perdoe pela expressão, ou Sauayamacha. São casos analisados contra o Paraguai, em que o povo já não estava naquele território, mas mantinha um vínculo simbólico, espiritual com aquele espaço, e aquilo merecia ser reconhecido. A Corte Interamericana analisou também o caso Chucuru, um povo que vive em Pernambuco, no nordeste do Brasil, em que a demora na retirada de pessoas, apesar da conclusão da demarcação, mereceu a condenação do Brasil. Houve o reforço da jurisprudência da Corte no caso e a necessidade, né, e a definição da necessidade de atuação estatal, em que você reconhece, né, e referendando aqui vários entendimentos da Corte, a posse tradicional, que independe do registro, né, que a saída por motivos alheios à vontade garante essa posse, né, e que é possível o direito à recuperação e obtenção dessas terras. Isso influenciou, como eu disse, a Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Um outro ponto é a consulta prévia, livre e informada, que também já foi abordada em casos como Sarayaco, do Equador, e Saramaca, do Suriname, em que a Corte falou que ainda que o Estado Nacional não tenha ratificado a Convenção 69, o direito à consulta é aplicável. O que mostra várias indicações de que a Corte está atenta a essa realidade e que isso pode permitir um diálogo de cortes com o Brasil para uma aplicação mais efetiva desses direitos. Passando da legislação internacional para uma compreensão da jurisprudência nacional, a gente já falou um pouquinho sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre o impacto que a jurisprudência gerou nessa mudança de legislação ao longo do tempo. A gente abordou o famoso julgado relatado pelo ministro Vitor Nunes Leal, em que ele aborda o conceito de habitat, né? O conceito de habitat que, inclusive, é repetido, de certa forma, no artigo 13 e 14 da Convenção 69, como um espaço singular de sobrevivência física e cultural dos povos indígenas, pensando o território dentro dessa lógica, as terras indígenas dentro dessa lógica. Resta examinar e avaliar como o Supremo Tribunal Federal tem lidado com o texto constitucional pós-1988. E para isso a gente precisa fazer um pequeno apanhado de casos em que o Supremo enfrentou a matéria, mas chegar claramente no caso Raposa Serra do Sol, que é um caso que vem gerando discussões desde do início do seu julgamento, que é a PET 3388 de Roraima. O Supremo Tribunal Federal, durante muito tempo, antes de 88, sempre recebia muitos debates sobre direitos territoriais dos povos indígenas dentro de uma perspectiva mais patrimonial, da titularidade da terra, da destinação da área, e menos do ponto de vista da lógica dos direitos fundamentais, da essencialidade desses direitos, de como a gente vai pensar
concretizar e respeitar aqueles povos, aqueles grupos que vivem naquele espaço. E isso que é uma diferença que a gente vai notar ao longo dessa trajetória constitucional pós-88. O Supremo, por exemplo, no caso da CO 323 de Minas Gerais, no caso Krenak, ele já foi extremamente incisivo no reconhecimento do direito territorial desse povo indígena ao abordar os efeitos do genocídio, os efeitos de violações causadas pelo Estado na configuração daquele território. O povo Krenak, um povo que sofreu violações na ditadura, seja por conta da construção de um presídio para indígenas, seja por conta do deslocamento compulsório que esse povo sofreu durante a ditadura militar, esse povo, com a Constituição de 88, reivindicou e afirmou os seus direitos territoriais e o Supremo Tribunal Federal, nesse acórdão relatado pelo ministro Francisco Rezec, enfatizou essa importância. Esse acórdão já é de 93, é logo do pós-Constituição. Vale a pena você conferir para entender um pouco essa mudança da abordagem do Supremo, que deixa de ser patrimonial e passa a ser mais existencial. Esse talvez seja o melhor direcionamento que a gente pode dar para esse tema. Não tanto patrimonial, mas existencial. Afinal, quando a gente fala de direitos territoriais, a gente está falando da própria sobrevivência física e cultural daquele povo. E, nesse sentido, a gente tem um RE 183, 188, que vai botar no seu lugar, né, esse RE do Mato Grosso do Sul, 183, 188, recurso extraordinário, vai botar no seu lugar a demarcação, né? A demarcação como ato de reconhecimento. Aquilo que a gente já vem falando. E agora eu estou, de certa forma, situando para vocês quando que isso começa. Esse RE já é lá dos anos 90, em que se coloca que a demarcação ela gera a presunção, ela tem uma presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, pois consiste em ato de reconhecimento de área tradicionalmente ocupada pelos índios. É uma propriedade da União, a terra indígena, mas uma propriedade vinculada ou reservada, que garante proteção jurídica, social, antropológica, econômica e cultural dos índios, dos grupos indígenas e das comunidades tribais. Com isso, fixou-se, inclusive, uma competência ampla da Justiça Federal sobre o tema. Um outro caso que o Supremo analisou é o caso do RE 212.251 de São Paulo, que tratou dos aldeamentos. Vocês vão lembrar quando a gente falou da Constituição de 1891, que houve uma corrida nos estados para tentar extinguir aldeamentos. E esses aldeamentos, mal ou bem, essas extinções ou essa negação da presença indígena, ela gerou consequências até hoje. Mas, em muitos casos, de fato, a presença indígena já não havia e municípios inteiros foram formados. É o caso de município, por exemplo, como o município de Santo André, em São Paulo, né, a região lá de São Miguel Paulista, também em São Paulo. E o Supremo, ao analisar alguns casos em que a União alegava titularidade da área pelo fato de ter sido aldeamento, disse que, nesses casos, né, não alcançam, né, não há que se falar em terra da União. Porque se foi ocupada por indígenas em um passado remoto, sem demonstração de qualquer vínculo territorial, sem qualquer demonstração de persistência na demanda territorial, na reivindicação territorial, não dá para falar em reconhecimento de terra indígena e muito menos em titularidade da União. A União buscava ali, nesses casos, reconhecer a sua titularidade e não aplicar a imunidade tributária, por exemplo, por conta da imunidade recíproca. E, nesses casos, o Supremo deixou claro que aldeamentos extintos com presença em passado remoto, você não deve ter esse reconhecimento de titularidade da União. Esse tema gerou a súmula 650, que fala justamente nisso. É uma súmula que a gente deve entender no seu adequado tamanho. Áreas de aldeamento que foram extintas, sem presença indígena, né, e sem sinal nem remoto dessa presença, você deve afastar qualquer tipo de titularidade da União da área. Essa é a lógica da súmula, locais onde não há que se falar em qualquer tipo de reivindicação de território. Esse é um tema extremamente relevante porque a súmula, às vezes, pode ser mal usada
contra demandas e reivindicações de povos indígenas que foram desapossados no passado dos seus territórios, que sofreram expulsões, deslocamentos compulsórios em relação aos seus territórios e, impulsionados pelo reconhecimento da Constituição de 88, reivindicam essas áreas, demandam essas áreas, porque tem um vínculo histórico, social, antropológico, resistiram com as armas que tinham, né? não com o ativismo, até porque eles eram incapazes, né? Eles precisavam da FUNAI até para atuar, eles resistiram de alguma maneira, e muitos estudos antropológicos demonstram isso. Grupos, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que resistiram, continuaram resistindo, vinculados ao território, e quando tiveram oportunidade, reivindicar esses territórios. Nesses casos, não podemos falar que a lógica é a lógica da súmula 650, que é a lógica do aldeamento extinto. É uma situação diferente. A gente tem que diferenciar, porque senão acaba prevalecendo um argumento de terror, no sentido de que haveria a chamada Síndrome de Copacabana. A Síndrome de Copacabana é um argumento duro que se coloca para dizer que, se potencialmente tudo é território indígena, daqui a pouco os indígenas vão reivindicar Manaus, vão reivindicar Copacabana, vão reivindicar várias áreas. E nesse sentido é necessário interpretar de uma maneira muito restritiva o alcance dos direitos territoriais. O grande problema dessa perspectiva é que ela nega, ela não reconhece que há toda uma historicidade na demanda por direitos indígenas. Não há cabimento e não há sentido você perceber hoje grupos que reivindicam em Manaus, que reivindicam em Santo André, ou reivindicam em Copacabana. Mas é claro que sim, é possível você identificar grupos que historicamente foram desapossados de determinadas áreas, de determinados espaços e de repente reivindicam e demandam esse reconhecimento. A gente não pode puxar essa questão a partir da nossa formação, já que o Brasil todo era indígena e, obviamente, boa parte dele já não é mais, para afastar a necessidade de reconhecer que há grupos que reivindicam e que, de fato, se ficaram vinculados aos territórios. Então, quando a gente pensa essa súmula 650, a gente tem que dar o adequado tamanho e a adequada interpretação a ela, sob pena desses grupos que sofreram tantas violações no passado, serem, mesmo com a Constituição de 88, revitimizados, né? Novamente serem vítimas de ataques em relação ao coração dos seus direitos territoriais. O Supremo, e antes do caso Raposa Serra do Sol, enfrentou no Recurso Extraordinário 219.983.3 de São Paulo, esse tema e começou a desenhar uma teoria que, no caso Raposa Serra do Sol, seria chamada de teoria do fato indígena, né? Em que você pensa o conteúdo do direito territorial indígena a partir de círculos concêntricos, né? Em que você tem que verificar a presença de todos esses requisitos para o reconhecimento dos direitos indígenas. E esse círculo ele é parte da habitação permanente, atividades produtivas, uso da terra para a preservação do bem-estar e reprodução física e cultural do grupo. Uma visão que nem sempre estava presente antes, que não se colocava antes em debate, porque o que importa é aquele espaço como garantia de uma dessas condições que estão previstas no artigo 231, parágrafo 1º. E esse recurso extraordinário, com essa teoria dos círculos concêntricos, 4 círculos concêntricos, começa a enfatizar esse tipo de tema que, com o caso Raposa Serra do Sol e com o marco temporal, vai enfatizar ainda mais a questão do fator tempo, o fator presença indígena em determinado território em 5 de outubro de 88. É quando a gente chega para esse caso Raposa Serra do Sol e o debate sobre o marco temporal e sobre as condicionantes, as chamadas salvaguardas que foram estabelecidas nesse julgado. O caso Raposa Serra do Sol, ele trata de uma área enorme, uma área muito grande em Roraima, de 1.074.000 hectares, na qual vivem diversos grupos, 19 mil indígenas naquela época, de várias etnias, Tuarepang, Macuxi, Uapixana, Ingaricó e Patamona. E o governo editou a portaria declaratória, depois havia toda uma discussão para homologar essa terra indígena e essa questão foi questionada pelo Estado de Roraima no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a partir da crítica, né, que isso limitaria o âmbito de atuação do Estado-membro, o que foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo apontou diversas questões
interessantes e importantes aos indígenas, e outras que geraram polêmicas até hoje, e que são discutidas até hoje, como a gente vai ver. Em primeiro lugar, e dentro do campo das notícias e das definições que foram bem positivas para os direitos indígenas, há o reconhecimento da legitimidade do processo demarcatório, o reconhecimento de direitos especiais para esse grupo, a possibilidade da demarcação ser contínua e não ser fragmentada, a compatibilidade dos direitos indígenas com a proteção ambiental, a natureza declaratória da demarcação, como nós vimos, né, a demarcação ela não constitui esse direito, ela reconhece um direito que já existia, e a presunção de legitimidade e veracidade da demarcação. Porém, o Raposa Serra do Sol ficou notabilizado pelo chamado marco temporal. O que é o marco temporal? O marco temporal foi a fixação de um entendimento de que um entendimento que não dizia muito respeito, aparentemente, ao caso Raposa, já que eles estavam lá desde bem antes de 5 de outubro de 88. Mas o marco temporal, ele estabelece que os povos indígenas deveriam estar naquela área e devem estar para comprovação do seu direito territorial em 5 de outubro de 1988. E, em caso de não presença, né, demonstrar o esbulho renitente daquelas áreas, né, como forma de comprovar que eles reivindicavam e que efetivamente havia um vínculo naquela área. O Supremo estabeleceu esse entendimento a partir de uma ideia de segurança jurídica para eventuais proprietários ou supostos proprietários que poderiam ser afetados por terras indígenas. E, aparentemente, indicou que aquilo poderia valer para todos os casos. Além disso, estabeleceu as chamadas salvaguardas institucionais, por meio de uma sentença, uma decisão aditiva, que avança várias questões, inclusive se discute até que ponto não se invadiu a competência legislativa. Ela discutiu possibilidade de intervenção do Estado para a construção de estradas, instalação de equipamentos públicos, intervenção de órgãos ambientais, intervenção de órgãos de defesa nacional. Antes que a gente avance sobre o caso Raposa Serra do Sol, é necessário lembrar e observar que houve embargos de declaração e nos embargos de declaração, que foram relatados pelo ministro Luiz Roberto Barroso, se estabeleceu que o caso não se aplicava necessariamente a todos os outros, que ele valia para o Raposa, embora ele poderia ser uma referência para outros casos. Isso fez e se instaurar uma polêmica, uma discussão que perdura até hoje. Até hoje se discute muito o alcance do julgamento do marco temporal. E o Supremo, volta e meia, é chamado a debater sobre essa questão. Mas o marco temporal, ele traz uma limitação, uma lógica de limitação àquela teoria do indigenato da qual nós falamos. Se antes o indigenato, né, não trazia qualquer tipo de limitação, o marco temporal, a partir da chamada teoria do fato indígena, tenta estabelecer um fator limitador. A partir daqui, se houvesse a presença, ou se estiver claro que se brigou para ter essa área, você vai ter esse direito reconhecido. Caso contrário, isso não acontece. Esse é um tema que gera muita preocupação, porque, como acompanhamos, a história dos povos indígenas é uma história marcada pela inferiorização, pelas expulsões, pelos deslocamentos compulsórios e pela tentativa de que o Estado fale por eles. Se o Estado fala por eles, como é que nós vamos exigir, e que se esses processos de expulsões foram processos tão traumáticos e tão difíceis, como é que vamos exigir que os indígenas comprovem algo para o qual tudo conspirava em sentido contrário? E é por isso que se discute, afinal, se essa segurança jurídica também não deveria ser uma segurança jurídica para os indígenas. Os indígenas estabeleceram durante tempos formas de resistência e formas de organização para enfrentar e para tentar se manter vinculados, né, a esse território e a essas áreas. E isso não necessariamente garantiu a presença naquele espaço e naquele território. E por isso é complicado você pensar que essa exigência, essa situação deveria na prática ocorrer, pois caso contrário, os indígenas, na verdade, estariam mais uma vez sendo submetidos a um outro processo de violência e de não reconhecimento dos seus direitos,
apesar do que estabeleceu a Constituição. A Constituição não estabeleceu nenhum tipo de marco temporal expressamente. Ela não fala, ela fala que são reconhecidos aos povos indígenas, terras que tradicionalmente ocupam. Não fala em 5 de outubro de 88. Ela estabelece no presente um reconhecimento, um direito que é declarado, né, cabendo ao Estado fazer a tradução intercultural e garantir segurança jurídica para que esses territórios sejam formalizados. Isso é formalizado não de uma maneira política ou de uma maneira solta, e sim a partir de procedimentos administrativos, processos administrativos técnicos, estudos antropológicos que vão identificar a relação desse grupo com o território, em que não há espaço para admitir fraudes ou admitir a não presença ou nenhum vínculo com o território. Então, nesse sentido, a ideia de uma síndrome de Copacabana ou coisa do tipo, ela é parada justamente, ela é bloqueada justamente no processo administrativo, no procedimento técnico, onde as capacidades institucionais da FUNAI e do grupo multidisciplinar que vai analisar uma reivindicação indígena vai apontar. E isso pode ser muito bem colocado e independe da questão da presença física em 5 de outubro de 88. Até porque nós sabemos que teve grupos que sofreram mais assédio, outros que sofreram menos assédio em seus territórios. São processos diversos e processos muito diferentes. Então, a questão do marco temporal ela é muito complexa e por isso que gera muita resistência. Além do marco temporal, há muita resistência também em relação às chamadas salvaguardas institucionais, que prevêem, por exemplo, a possibilidade da União atuar livremente na instalação de postos, de espaços, pedágios, de construção de estradas nessas áreas, de atuar livremente em caso de obras de interesse de defesa nacional e várias outras medidas que contrariam aquilo que a gente já chamou do diálogo intercultural. Quando a gente fala em diálogo intercultural, ninguém está querendo defender ou dizer que as terras indígenas ninguém pode entrar e ninguém ter acesso a elas. Mas que o Estado brasileiro, embora tenha a titularidade formal, e essa titularidade seja uma titularidade da União para proteger os direitos indígenas e não para atacá-los, quando ele quer adotar alguma medida nesse território, ele tem que instaurar o diálogo intercultural, o diálogo que se dá pela consulta prévia livre e informada, pela ponderação de interesses e pelo respeito ao direito fundamental dos povos indígenas. Nesse ponto, é importante acionar a doutrina moderna do direito administrativo que não estabelece uma preponderância em abstrato do interesse público. O interesse público deve ser construído e analisado à luz dos direitos fundamentais envolvidos. O ministro Barroso, no caso Raposa, ao analisar os embargos de declaração, ele mesmo estabeleceu que a própria alegação de defesa nacional não pode funcionar como uma embalagem que cabe tudo. Eu alego que é defesa nacional, eu alego que eu quero proteger o meio ambiente de uma maneira genérica e isso pode suplantar os interesses indígenas. É necessário observar 2 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, uma regra procedimental, a instauração do diálogo intercultural, o respeito à consulta prévia livre e informada e uma relação do Estado que seja dialógica, que seja de consenso. E aí, os grupos hoje, cada vez mais, realizam e elaboram os seus protocolos de consulta, que são os documentos em que eles apontam como eles querem ser consultados. Não dá para o Estado buscar uma linha e estabelecer como isso deve acontecer. Da mesma forma, é necessário que esses direitos, concretamente, sejam analisados e contemplados. O meio ambiente e os direitos indígenas, por exemplo, eles podem muito bem conviver. E é estranho que, no caso do Raposa, infelizmente, a Convenção 169, a própria declaração, não foram vistas com o tamanho que mereciam, né? O que foi mudado um pouco por análise de julgamentos posteriores, como a DI 3239, que a gente falou aqui, em que se colocou o tamanho devido a esses julgados e o próprio diálogo das cortes dentro da compreensão da Corte Interamericana, em que a gente olha para o debate a partir do direito internacional dos direitos humanos. A gente reconhece o sistema de proteção constitucional dos povos e comunidades tradicionais e olha para o direito internacional dos direitos humanos. É lógico que todo particular de boa-fé que pode ser lesado ou que às vezes foi estimulado pelo Estado a ocupar uma área que era terra indígena, ele pode buscar algum tipo de reparação
em relação ao Estado, a responsabilidade civil do Estado, inclusive há entendimentos super interessantes da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF sobre isso. Mas isso não pode inviabilizar o reconhecimento do direito territorial indígena. E o direito territorial indígena ele é central, e é por isso que a gente estuda tanto na compreensão de todas as outras políticas. Porque se nós não temos o reconhecimento do direito territorial indígena, muitas vezes esse grupo vai sofrer o reconhecimento das políticas de saúde, a instalação dos seus espaços de saúde, a instalação de vários ambientes, como a gente vai ver na atuação da DPF 709, que tratou no Supremo Tribunal Federal da pandemia. O direito territorial ele é fundamental, e se a gente começa negando esse direito, a gente vai gerar um risco enorme à sobrevivência dos grupos, vai gerar um risco enorme à segurança jurídica, que é uma segurança jurídica que não pode ser seletiva, ela é de mão dupla, ela é para os indígenas, mas é também para os não indígenas, e é fundamental que esse tema seja pacificado, e espero pacificado dentro de uma compreensão intercultural da Constituição. O recurso extraordinário 1017.365 discute justamente isso, o alcance e a discussão do marco temporal a partir de um parecer normativo da Advocacia Geral da União que tentou estender esse entendimento para todos os processos administrativos de demarcação que tramitam na administração pública, gerando uma paralisação desses casos. Então, é necessário acompanhar com atenção, para além desse julgamento, para que a gente possa entender como esse tema vai avançar ou não. Por ora, é importante a gente entender que o marco temporal ele é uma restrição, pela via da interpretação, ao alcance do artigo 231 da Constituição Federal e de todo o regime jurídico que ele gera, inclusive o regime do artigo 231, parágrafo 6º, que é muito claro, a partir da lógica do direito originário, ao estipular que é nulo o título de propriedade privada que incide nessas áreas, nessas ocupações dos territórios indígenas. O que a gente conclui ao analisar, então, e identificar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é que é um tema que gera tem gerado cada vez mais interesse. O Supremo Tribunal Federal vem sendo chamado cada vez mais para discutir esse tema, enfrentar essas questões. E no caso Raposa Serra do Sol não ficou claro se a pretensão era totalizante ou não, mas gerou efeitos que perduram até hoje e que faz com que esse assunto possa ser revisitado, que esse assunto acabe gerando mais e mais discussões, mas gerando ainda mais insegurança jurídica enquanto não há definição. Porque por mais que haja um caráter declaratório no reconhecimento dos territórios e haja a necessidade de a gente pensar essa questão do ponto de vista existencial como prioridade, é natural que toda formalização, que toda atuação do Estado que formaliza os processos demarcatórios, ela dá segurança jurídica, ela confere estabilidade, pacificação, ela estabelece tranquilidade, ela, de certa forma, baixa a poeira de conflitos, o que é extremamente relevante, ainda mais nos últimos tempos, em que as demarcações não têm ocorrido e que há uma necessidade de conter os riscos de invasão nas terras indígenas, que, aliás, é um tema abordado na ADPF 709, uma ADPF muito importante, porque foi a primeira ADPF que foi ajuizada e proposta pelos próprios indígenas, por meio da articulação dos povos indígenas do Brasil, associada a 6 partidos. Os indígenas fizeram valer o artigo 232 da Constituição para cobrar do Supremo que, no contexto de pandemia, fosse necessário que o Estado brasileiro adotasse um plano de saúde, um plano em relação à saúde desses povos e contivesse as invasões nas suas áreas. Um problema que eles não aguentam mais e que tem tudo a ver com outro debate, o debate do marco temporal. E o Supremo vem se debruçando sobre esse tema, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele com mais calma, com mais tranquilidade, mas é um tema que mostra como cada vez mais essa temática indígena e o alcance do conceito das terras indígenas e desses territórios merece uma atenção e uma atenção especial do Supremo Tribunal Federal, sempre olhando por uma perspectiva existencial e não uma perspectiva
meramente patrimonial, uma preocupação baseada no interesse de terceiros. E quando a gente reconhece, como aconteceu na DPF 709, a participação e a possibilidade dos indígenas influenciarem no rumo deste tema, a gente garante um debate mais qualificado e mais próximo da realidade. E no campo dos direitos territoriais, se a gente não tiver esse tipo de sensibilidade e um pouco de compreensão dos riscos que afetam a vida desses povos, fruto dessa invasão, fruto das ameaças e a conexão que isso tem com políticas públicas ou com omissão em políticas públicas, a gente fatalmente vai ter uma abordagem precária, uma abordagem que não vai dar conta e que muitas vezes vai invocar um interesse público de uma maneira genérica ou um outro interesse, sempre de uma maneira hierárquica, colocando os direitos indígenas numa posição inferior. No caso da DPF 709, o Supremo teve que olhar para uma situação em que a pandemia acabou sendo um fator detonador de mais violações nos territórios. Áreas que estavam expostas, que estavam sofrendo ataques, invasões, como a área do povo Yanomami, a área do povo Munduruku, sofrendo ataques para exploração de recursos, como minérios, exploração de garimpo, exploração de madeira, e que a pandemia acabou sendo um fator detonador, um fator que influenciou ainda mais a fragilidade daquele território. Ao mesmo tempo, o Estado brasileiro se recusava a adotar um plano na construção de políticas de saúde. E aí, é importante a gente ver para a DPF 709 e notar como ela influenciou uma discussão e um diálogo e uma nova compreensão que pode influenciar também o debate sobre o marco temporal. Nós vamos falar um pouco mais da DPF 709 no nosso próximo programa, junto com a questão dos quilombos. A partir do momento que a gente falar da 709, depois a gente avança para os quilombos. Mas agora é hora da gente terminar aqui essa nossa etapa e fazer um balanço de tudo que a gente aprendeu até aqui. Vamos para o nosso quiz e fazer as perguntas do programa de hoje. Bom, a primeira questão. A Convenção 69 traz importantes previsões sobre os povos e comunidades tradicionais. Não tenham dúvida disso. Qual destas não é um exemplo? Não é um exemplo. Letra A. Exigência de falar língua própria para ser caracterizado dessa maneira. Letra B. Consulta prévia, livre e informada. Letra C. Respeito aos territórios. Letra D. Respeito aos modos diferenciados no âmbito da saúde. E aí, já sabem a resposta? Letra A. Exigência de falar língua própria para ser caracterizado dessa maneira. Seria um contrassenso você exigir que um grupo falasse uma língua para que pudesse ser caracterizado como um povo ou comunidade tradicional, um povo indígena, um povo tribal. Afinal, são processos históricos de esmagamento, de detonação, de dominação e de opressão sobre esses grupos. Exigir esse tipo de coisa fatalmente retiraria muitos grupos dessa condição, já que muitas vezes suas línguas foram perdidas ou poucos integrantes desse grupo podem falar essa língua. Então, seria um fator limitador do alcance da convenção. A letra B está correta, que é a consulta prévia, livre e informada, que a gente falou aqui, um procedimento extremamente importante de concretização do diálogo intercultural do Estado com essas comunidades. A consulta é prevista no artigo 6º, fundamental na efetivação dos direitos. Letra C, respeito aos territórios. Artigo 13 e 14, que combinados com o sistema constitucional de proteção dos povos e comunidades tradicionais, é fundamental. E a letra D, sim, respeito aos modos diferenciados no âmbito da saúde. Artigos 25 a 31. Então, a resposta errada, né, que não era um exemplo, é a letra A, não é um exemplo da Convenção 69. Vamos à segunda questão. A Convenção 69 da OIT, letra A, não foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Letra B,
possui status constitucional segundo o entendimento dominante. Letra C, foi reconhecida na DI 3239. Letra D, foi reconhecida com status supralegal no caso Raposa Serra do Sol. E aí, qual que é a resposta? Letra C, foi reconhecida na DI 3239. Como eu disse, essa DI é que tratou do decreto 4887 de 2003. A gente vai falar dela no próximo programa sobre quilombos, mas eu mencionei ela aqui para dizer que o Supremo, no caso Raposa Serra do Sol, deu um pouco de ombros em relação ao alcance da Convenção 169 e não colocou ela com status supralegal. Ele tratou a questão de uma maneira subordinada à Constituição e limitada, de certa forma, pelo entendimento da legislação infraconstitucional. O que não significa que ele não reconheceu. Então, a letra A também está errada, né? Ele reconheceu, mas não com status supralegal, não falou disso nesse julgamento. Ele vai fazer isso na DI 3239. E o status constitucional, não dá para a gente falar que é um entendimento dominante. Se você estuda um pouco de direito internacional, você deve ter acompanhado aí, e direito constitucional também, o debate que existe sobre o alcance, né, dos tratados de direitos humanos que tenham ou não sido aprovados com quórum de emenda. E há um entendimento importante, mas que não dá para a gente cravar como dominante, sobretudo no campo jurisprudencial em relação ao status desse tratado. Vamos à última questão. Vamos lá. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Letra A, é formalmente vinculante. Letra B, não aborda o direito à autodeterminação. Letra C, evitou tratar do termo povos. Letra D, procura compatibilizar a autonomia dos povos indígenas com a soberania. Vamos à resposta? Letra D, procura compatibilizar a autonomia dos povos indígenas com a soberania. E aí você vai fazer uma leitura combinada do artigo 3º com o artigo 46. Como eu mencionei aqui, havia muito temor dos Estados nacionais com o alcance dessa declaração em relação à abordagem de autodeterminação. Esse tema toda hora aparece. O reconhecimento da autonomia significando, muitas vezes, uma perda de poder e de alcance do território estatal. E isso está refletido nesses dois artigos, 3º e 46, no debate da declaração. A letra A está errada porque ela não é formalmente vinculante. Há toda uma discussão sobre o caráter, o status das declarações, mas predomina a ideia de que ela representa soft law, ela é uma indicação importante, pode configurar um costume, mas não tem o peso de um tratado, muito menos um tratado como a Convenção 169. A letra B está errada porque ela aborda, sim, o direito à autodeterminação, aborda a autonomia, ela fala desse tema. E a letra C também está errada porque ela fala, sim, do termo povos, e nós falamos um pouquinho disso aqui. Que a declaração ela é muito interessante, ela maneja conceitos que talvez não estivessem previstos antes, conceitos que não estivessem sido tão bem abordados. O fato dela ser um documento mais recente ajuda na compreensão desse tema. No próximo encontro, a gente discute um pouco a DPF 709 e ainda vai falar das comunidades quilombolas e direitos delas. Um abraço e até lá. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.